Olha, deixa eu falar. Poxa, eu estou muito orgulhosa. Eu estou muito orgulhosa do CRB, dos alagoanos que não se acovardaram diante do Palmeiras, foram lá na casa deles, no Allianz Parque. Eles tinham a vantagem porque ganharam aqui no Rei Pelé. Foi lindo, hein? O Diogo Silva brilhou demais. É claro que existia uma disparidade, eles têm jogador convocado para a seleção, puxa. Mas a gente foi lá e arrasou. Ao longo da semana, disse aqui ontem também, que o Palmeiras era muito mais favorito, tinha vantagens competitivas, mas no futebol o imponderável acontece, não é? E olha, as coisas convergiram para isso, a gente fez aquele desabafo ontem com relação àquele camarada lá da imprensa de São Paulo, e ontem deu tudo certo. Ontem deu tudo certo pro Nordeste, né? Porque o ABC eliminou a Chapecoense, o Bahia eliminou o Vila Nova, o Juazeirense eliminou o Cruzeiro. Sim. E o CRB eliminou o Palmeiras. Então, tudo deu certo ontem. Essa oitava de final, que é a próxima fase agora da Copa do Brasil. Vão ficar apenas 16 times. Já tem 11, né, classificados? Exatamente, aí você vê muitos times do Nordeste. Hoje passa mais um, inevitavelmente, porque teremos o clássico Rei lá no estado do Ceará. O primeiro jogo foi 1-1, né? Tem Ceará e Fortaleza. Outro passa, né? Então a gente vai ter uma mini Copa do Nordeste aí, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo, ele venceu o Palmeiras no primeiro tempo, no iniciozinho, né, 5 minutos, já fez um gol. Mas como o Palmeiras tinha vantagem, né, porque venceu aqui no Rei Pelé, a disputa foi para os pênaltis e foi decidida ali emocionante. O Diogo Silva brilhou, fez até gol de craque. E olha que essa semana nós falamos aqui, né? O CRB precisa contratar um outro goleiro. Acho que todo mundo saiu pedindo desculpa para o Diogo Silva ontem, que fez um grande jogo. Ele tirou nota 10 no SoftScore, que é o aplicativo que mede aí a avaliação do jogador. Tirou nota 10, ele fez defesas extraordinárias durante o jogo. Inclusive, logo no início do segundo tempo, no chute meio que despretensioso, ele fez uma grande defesa. E na cobrança de pênalti, o Palmeiras teve a chance, né? Com o Luiz Adriano mandou no travessão, foi para a cobrança alternada. O Diogo Silva converteu o dele e defendeu o pênalti do Marcos Rocha, que inclusive jogou aqui no CRB anos atrás, o lateral direito. O CRB garantiu a classificação para as oitavas de final, é a quarta fase desta competição, fase essa que o nosso futebol, né, nunca chegou, porque a Copa do Brasil ela vai mudando de formato, entra clube, sai mudando, mas passar pela quantidade de equipes que o CRB passou, essa é a primeira vez. Então, não deixa de ser um grande feito e é, sem dúvida nenhuma, um fato histórico essa classificação do CRB. O time chegou agora há pouco, né? Porque nesse calendário maluco que passa o futebol brasileiro, o CRB garantiu a classificação ontem, mas já joga depois da manhã aqui no Estádio Rei Pelé contra Confiança e chegou agora há pouco. Os jogadores podem botar a imagem aí, Antônio. Os jogadores chegaram aqui no aeroporto em Maceió e foi recepcionado pela torcida, pelos não é? Torcedores. Está todo mundo muito feliz. Muito feliz. Ontem você observava fogos, né? A torcida comemorando. A torcida comemorando. E ontem foguetório na cidade. E olha que o jogo acabou até relativamente cedo, né? Com a cobrança de pênaltis, acabou próximo às 9h30. Essa aí é a comemoração dos jogadores aqui, dos torcedores aqui no aeroporto. Receberam jogadores que já seguem direto para o Ninho do Galo. Mas teve comemoração dos jogadores também. Isso lá em campo, né? No Allianz Parque, assim que acabou a partida. Eles fizeram meio que uma oração lá. A gente tem um vídeo aí? Roda aí, por favor, direção. Cada um que esteve aqui, o Senhor capacitou, abençoou e nos deu as condições de fazer um grande jogo contra o gigante Palmeiras da quebrada deles. Obrigado, que o nome seja exaltado e reconhecido, que o Senhor nos deu força, nos deu capacidade. E o Senhor também nos encheu de fé nos nossos corações para que nós possamos fazer um bom trabalho nessa noite. E fomos ser abençoados. Que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo continue se manifestando no nosso meio. Nós podemos ter um ano abençoado. E no final, mais uma vez o Senhor possa ser glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós agradecemos. Amém, amém. 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 Muito bem, tá aí o Gum, capitão da equipe. E olha, Italino, é natural que aconteça, e sobretudo pelo grande jogo que fez o Gum, né? O Gum, o Frazão, o sistema defensivo. Porque no jogo contra o Cruzeiro, o CRB marcou 4 gols e tomou 3. No jogo contra o Remo, na abertura do Campeonato Brasileiro, fez 2 gols e tomou 2. Então o sistema defensivo passou a ser muito questionado. O ataque faz muito gol, mas a defesa toma muito gol. Mas se ouve muito bem ontem o sistema defensivo, talvez estivesse jogando até agora e o Palmeiras não conseguiria empatar. Foi isso que o técnico falou, né? O Abel Ferreira. O Abel, né? Você sabe quantas vezes o Palmeiras chutou a gol? 35 vezes. Né? E ele deu essa declaração que você está dando. Talvez o time estivesse jogando até agora e não saía um gol do Palmeiras. E assim, eu acho muito legal, né, eles terem se reunido ali no estádio, feito oração, enfim, cada um tem sua crença,
Mas é porque eu acho que, mesmo você acreditando na vitória, porque você vai otimista, você quer ganhar, mas você sabe com quem você está jogando. Sem dúvida. Você sabe a disparidade, inclusive de investimento. Então, assim, muito legal. E a direção do CRB sabia tanto dessa dificuldade que o CRB ontem, pela passagem de fase, faturou bruto 2.700.000. E aí estipulou até antes do jogo aqui em Maceió, que a premiação seria para os jogadores de 50% do valor da premiação, do valor líquido. Então os jogadores aí vão receber mais de 1 milhão. Jogador que foi pro jogo vai receber aí mais de 30 mil de premiação por jogador. Nada mal. E para a direção, eu tenho certeza que esse foi o maior prêmio que a direção do CRB já pagou em toda a sua história para um grupo de jogadores. E é aquela história, né? 50% de zero é zero. Então eles colocaram 50% do valor, certo? Se vocês conquistarem, é 50%. Então foi uma prática que deu certo. Os jogadores literalmente comeram grama ontem, né? Você percebia o esforço, a garra, o suor, aquele negócio todo. Então deram uma verdadeira demonstração de garra. Vimos o torcedor do CRB dizendo isso, ó, terminou o jogo, foi pros pênaltis. Não que sair porque pênalti. Você conta também com o fator sorte, aquele negócio todo, mas já tinha feito um grande papel e realmente fez. Jogo de superação, foi um jogo de ataque contra a defesa. O CRB teve a felicidade da abertura do placar logo aos 6 minutos, com o Evandro, que ontem quis jogar e mostrou que é um jogador que pode acrescentar muito ao time do CRB. Mas eu quero chamar a atenção só para um detalhe. Todo torcedor que viu o jogo ontem vai ter essa mesma conclusão que eu tive. Basicamente, a estratégia defensiva para o CRB, porque teve essa felicidade da abertura do placar. Então, naquele momento, o CRB reverteu a vantagem que o Palmeiras tinha, porque tinha conquistado a vitória aqui em Maceió, sabia que levaria o jogo para os pênaltis na manutenção daquele placar. Então, o que foi que o técnico fez? Uma estratégia muito inteligente, que nesse caso deu muito certo. Povoou a frente da área. O CRB ele prendeu os dois volantes, prendeu os dois laterais, e você for observar, torcedor, tanto o Reginaldo Lopes como o Guilherme Romão, eles ficaram presos no sistema defensivo, mas muito próximo da linha divisória da grande área, né, da linha lateral da grande área. Isso significa que o técnico queria fazer o quê? Era dar a extremidade do campo para o adversário. Tanto é que o Palmeiras conseguiu chegar, e Thalino frisou agora há pouco que fez 36 batidas na meta do Diogo Silva, mas basicamente dessas 36, mais de 90% foram jogadas lateralizadas. O CRB deu claramente as laterais para o adversário atacar, confiando na sua bola aérea defensiva, que ontem funcionou. Vez ou outra não funcionava, quando não funcionava, o Diogo Silva, o goleiro, resolvia. Como naquele lance no início do segundo tempo, cruzamento que foi feito, houve um desvio no meio do caminho, por muito pouco o jogador do Palmeiras não faz o gol, e foi uma jogada de linha lateral, e ele fez uma grande defesa. Então, a estratégia do técnico deu muito certo ontem. Por isso que eu falei, nem sabia que o Abel, técnico do Palmeiras, tinha dito também que poderia estar jogando até hoje e de repente não teria conseguido fazer o gol do empate. A estratégia defensiva surtiu efeito, povoou a frente da área, deu as laterais para o adversário, e a bola aérea defensiva ontem do CRB funcionou, viu, Thalino? É verdade. E assim como o torcedor regatiano está feliz demais, tem gente que está insatisfeito. Você lembra do Domênico Gato, que a gente falou aqui ontem, o jornalista da Rádio Energia 97 de São Paulo, que afirmou que os times da Copa do Nordeste são lixo e porcaria. Isso mesmo. Lixo e porcaria foram as palavras que ele usou, e citou Bahia e Ceará como uma espécie de menos piores aqui entre os times da nossa região. Mas você vê como o mundo gira. Ele foi o narrador do jogo de ontem do Palmeiras e do CRB. Ele é torcedor palmeirense e tem a transmissão específica para a torcida, né? E ele fez uma transmissão específica para a torcida do Palmeiras. Ó. E é impagável essa narração dos pênaltis quando o Palmeiras é eliminado. Roda aí. Entrou pro Luiz Adriano, como que se bate pênalti? Parecia o ceifador batendo pênalti. Que bela cobrança do goleiro, e agora, se o Palmeiras perder, está eliminado. Vamos ver quem que vai ser o corajoso aí. Marcos Rocha. Marcos Rocha, o placar é 4-3. Agora precisa empatar o jogo para voltar de novo para alternada. Se perder, acaba o jogo. Vamos lá, Marcos Rocha. Capricha pro time do Palmeiras. Diogo Silva com uma moral lá em cima, hein? Lá vem ele pra bola, bateu, pegou o goleiro, acabou. Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica descendo não. Olha, o Italino, tem um ditado no interior que diz que todo castigo pra corno é pouco.
Então, nesse caso, para ele, todo castigo para frouxo é pouco. E xenofóbico. Então, pois é. Depois dessa, nunca mais ele faz outra daquela, né? E é claro que depois disso, né, ele foi um dos assuntos mais comentados do Twitter ontem, enfim. E a galera não perdoou, né? Todo mundo, principalmente os nordestinos, revoltados com tudo que ele disse com o nosso povo. A repercussão foi boa, a resposta veio à altura. Segue o jogo, ele que cuida da vida dele. Espero nunca mais olhar e nem falar desse cidadão. E a gente vai ficando por aqui. Parabéns ao Galo. E só reiterando aí do Domênico, aprenda a respeitar. Não é porque não tá ali, ó, no seu meio de convivência, que não é importante e tem qualidade, tá bom? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Parabéns, viu, turma do Galo. Tem que comemorar mesmo. Grande abraço. Que a pátria forte será. Argonautas da esperança, vamos bem longe.